Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula, né? Agora, na aula passada a gente discutiu movimento relativo e repouso, né? Vimos que o movimento vai depender do referencial. Bom, a gente também viu o que era trajetória, não é isso? E referencial, ponto material, corpo extenso. Agora está na hora da gente discutir a rapidez do movimento. Quando o móvel sai de um ponto para outro, ele pode fazer isso de maneira rápida ou de maneira lenta. Qual a rapidez do movimento? Mas antes, vamos primeiro discutir a localização do móvel. Como que a gente localiza o móvel em uma trajetória, né? Você tem aqui uma trajetória curva, e como que eu sei aonde que o móvel está nessa trajetória? Para dar um exemplo bem prático, vamos imaginar uma pista. Então, um carro está numa pista, e como que eu localizo esse carro nessa pista? Essa localização do carro na pista, nós vamos chamar de espaço. Espaço. Então, espaço é a localização do móvel, né, na trajetória, a localização do carro na pista, no exemplo dado. Essa localização é dada pela distância do ponto ocupado pelo móvel na trajetória até o referencial. Por exemplo, imagina aqui uma pista que liga Brasília ao Gama, né? Então, Brasília, aqui nesse ponto, é o referencial, o ponto zero, o quilômetro zero. Quem está nesse ponto aqui, ó, da pista, né, está ocupando o espaço SA, ou sei lá, 20 quilômetros de Brasília. Quem está no ponto B está ocupando o espaço SB, por exemplo, a 30 quilômetros de Brasília. Ok? Então, espaço é a localização do móvel na trajetória. Tá certo? Bom, quando o móvel sai de um lugar para outro, ele varia o espaço. Nós vamos chamar de variação do espaço, é o quanto o móvel se desloca de um espaço a outro. Nós vamos representar essa variação de espaço por esse triângulozinho aqui, que na verdade é uma letra grega, chamada delta. Delta S. Delta S significa variação do espaço. Então, repetindo, a variação do espaço representa o quanto o móvel se desloca na trajetória, quanto que ele sai de um quilômetro para outro, ou a distância na trajetória entre o espaço final e o espaço inicial. Exemplo, você tem aqui uma pista, ok? Então, o móvel estava aqui, ó, nesse ponto, estava no espaço S1. Aí ele mudou, veio para o espaço S2. Então, estava no espaço S1, veio para o espaço S2. A variação do espaço é essa distância daqui, ó, do espaço inicial ao espaço final. O quanto ele andou aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que ele estava no quilômetro 10. Aí foi para o quilômetro 30. Quanto ele andou? Do quilômetro 10 ao quilômetro 30 dá uma variação de espaço de 20 quilômetros. De 10 para 30, 20 quilômetros. Ok? Então, a variação do espaço é a distância entre o espaço final, 30, e o espaço inicial, 10, no exemplo que eu dei ainda há pouco. Ok? A unidade do espaço da variação do espaço é metros, quilômetros, centímetros. E agora sim, vamos falar da velocidade média, ou a rapidez com que o móvel sai de um espaço para outro. A velocidade média descreve a rapidez com que o móvel varia seu espaço na trajetória ao longo do tempo. Essa rapidez é expressa por essa equação aqui, ó. É o quanto o móvel andou, é a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Repetindo, a velocidade média é o que ele andou dividido pelo tempo gasto. Esse ΔS é a distância percorrida e o ΔT é o tempo decorrido. Ok? T representa o intervalo de tempo decorrido e o ΔS é a variação do espaço. A velocidade média
É uma média das velocidades do móvel em cada espaço ocupado da trajetória. Então, a velocidade média te dá uma média de quanto o móvel saiu de um ponto a outro. Porém, nem sempre essa média é uma média aritmética, tá? Na verdade, essa média é a variação da distância dividido pelo tempo, sempre, ok? A unidade da velocidade é quilômetro, é a unidade do espaço, que é quilômetro, metro, centímetro, milímetro, dividido pela unidade do tempo, segundo, hora, minuto. Ou seja, quilômetro por hora, metro por segundo, centímetro por segundo. Então, se você perguntou a distância em quilômetro e o tempo em hora, qual vai ser a unidade da velocidade? Quilômetro por hora. Se você colocou a distância em metros e o tempo em segundos, qual vai ser a unidade? Metros por segundo. Se você usou a distância em centímetros e o tempo em segundos, centímetros por segundo. E assim por diante. Entendeu? Vamos a alguns exemplos. Antes, é muito comum, né? A unidade de velocidade que a gente mais usa no dia a dia é quilômetro por hora, né? Mas a gente usa também, em exemplos, metros por segundo. Como converter de quilômetros por hora para metros por segundo? Você vai usar essa continha aqui, ó. De quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Já de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Exemplo. Você tem 72 quilômetros por hora. Quanto que está em metros por segundo? Pega 72 e divide por 3,6. Joga na calculadora, vai dar 20. Contrário. Se você tem 10 metros por segundo, quanto que é isso em quilômetros por hora? Pega 10, multiplica por 3,6, dá 36. Ok? Então, recapitulando, a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. E a unidade é quilômetro por hora. Vamos ver um exemplozinho aqui. Olha esse exemplo aqui para a gente fechar essa aula. Um ônibus parte do espaço 20 km às 2 horas e chega ao quilômetro 90 às 2 horas e 30. Então, veja bem, ele estava numa pista, uma rodovia, ele estava no quilômetro 20. Que horas que era? 2 horas. Aí, ele chegou no quilômetro 90. Que horas? Ele olhou no relógio, deu 2 horas e 30. Qual a sua velocidade média? Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro descobrir quanto que ele andou. Se ele estava no quilômetro 20 e foi para o quilômetro 90, ele andou quanto? 60. Estava no quilômetro 20 e chegou no quilômetro 90. Ele percorreu 60 quilômetros. É só dividir, não subtrair, né? 90, né? Menos 20. 90 menos 20. Aqui está igual, mas é menos, tá? 90 menos 20 dá 60. De 20 a 90, 60 quilômetros. Quanto tempo ele gastou? Do quilômetro 20 ao quilômetro 90, passaram quanto tempo? 30 minutos. Então, mais uma vez, ele estava no quilômetro 20 e foi para o quilômetro 90. Ele andou quanto? 60 quilômetros. Quanto tempo passou? Se era 2 horas e ele chegou às 2 horas e 30, passaram 30 minutos. Então, como é que a gente vai calcular a velocidade? Você vai pegar o que ele andou, que é 60, e dividir pelo tempo, que é 30. 60 dividido por 30. Ele andou 60 em meia hora. Divide a distância pelo tempo, 2 km por minuto. 60 dividido por 30 não dá 2? 2 km dividido por minuto, porque eu dividi 60 km por 30 minutos. Então, 2 km por minuto. Tudo bem, gente? É só dividir, então, o que ele andou pelo tempo gasto. Vamos ver outro exemplo? Um veículo percorreu 10 km em 30 minutos e depois percorreu mais 50 em 1 hora e 30.
Pessoal, esse exercício é diferente do anterior. Na questão anterior, olha aqui, ó, ele estava no quilômetro 20 e foi para o quilômetro 90. Agora não é isso não. Ele não estava no quilômetro 10 e foi para o quilômetro 50. Ele andou 10 e depois andou mais 50. Certo? Então, se ele andou 10 e andou mais 50, ele andou quanto? Ele andou 60 quilômetros, né? Porque aqui o 10 não é que ele estava no quilômetro 10 e foi para o quilômetro 50. Ele andou 10, depois andou mais 50. Então, a distância total percorrida, ó, 10 mais 50, 60. Quanto tempo passou? Para andar 10, ele gastou 30 minutos. E para andar 50, ele gastou 1h30. Então, quanto tempo passou? Passou 30 minutos. E depois 1h30 vai dar 2 horas. Ok? É só somar 30 minutos mais 1h30, dá 2 horas. Dessa forma, para calcularmos a velocidade média, basta dividir o espaço total percorrido, que é 60, pelo tempo, 2 horas. Vamos fazer? 60 dividido por 2 dá 30. 30 quilômetros por hora. Que eu dividi o quilômetro pela hora, né? Então, a unidade é quilômetro por hora. Entendeu, galera? É só ver o quanto ele andou dividido pelo tempo que gastou. Andou 60 em 2 horas. Resposta, 30. Vamos fechar a aula agora com mais um exercício. Um trem de 160 metros atravessa um túnel de 620 em 90 segundos. Qual a sua velocidade média? Aqui, ó, o trem tem 160 metros. O túnel tem 620. Aqui começou a travessia, não foi, galera? A travessia termina quando o final do trem se encontra com o final do túnel, ok? Então, qual foi a distância que ele percorreu? Daqui até aqui. Vai dar 160 mais 620. Concorda comigo? Porque a distância daqui, que é quando começou a travessia, até aqui, ó, né? Dá 780. Para atravessar completamente o túnel, o trem tem que percorrer 160 metros, que é o tamanho dele, mais 620, que é o tamanho do túnel, 780. Quanto tempo que ele gastou? Gastou 78 segundos. Aqui eu esqueci. Aqui, ó, desculpa, tá? Aqui não é 90, não. Aqui é 78. Tá bom? Conserta aqui. Ao invés de 90, 78. Tá? Então, 780 dividido por 78 dá 10 metros por segundo. Tá bom? Ficar corrigindo. Troca aqui os 90 por 78. Tudo bem? Ok. Um abraço, galera.